Pronto. Boa noite, meus amores. Eu encerrei aquela live e abri essa aqui porque tava travando e eu não tava conseguindo voltar, tá? Então, novamente, iniciar aqui a live para poder vocês voltarem. Pronto. Agora tá tudo bem? Tá conseguindo ver, ouvir? Às vezes é assim mesmo. Aqui hoje a internet estava ótima, depois ela deu uma bugada, mas bora. Firmes e fortes. Graças a Deus. Então, como essa live aqui vai ficar salva, então vou falar um pouquinho aqui, esperar a Maíla entrar, tá? Eu estou criando esses conteúdos, gente, de live, novamente falando, para que haja conexões de histórias, de vivências, de mães atípicas, mães típicas, que muitas das vezes não sabe como fazer, né? No ramo aí do empreendedorismo, algumas são CLT e não sabe como fazer para fazer a conexão do trabalho com o cuidado do filho. Então, esses conteúdos aqui é para vocês que são mães. E Caixas RJ, é você, Maíla? Só me confirma para eu poder ver se é você com outro perfil. Fala aí pra mim. Que a foto tá pequena. É ela. Vê se, vê se chegou pra você. Hoje! Ah, chegou! Mulher de Deus, eu tava aqui, ó, perdida, tentando achar você aqui. Você entrou com outro perfil. Tá com uma cara saudável. Ah, melhorou. Pronto. A cara saudável. Uma cara saudável. Deixa eu botar ligar ringue. Tô com cara de Então mãe liga aí, cansada. vai se Eu tô montando, com cara de se mãe preparando aí cansada. pra... Peraí. Normal. Gente, a cara da mãe, eu vi hoje, estava vendo, né? Eu fui em Niterói, prestigiar as meninas lá na feira e fazer algumas coisas que eu tinha que fazer, que eu tenho um tempo livre aí à tarde, então é o horário que eu tenho para resolver as coisas. Aí tinha um evento lá acontecendo, tirei foto, depois eu olhei e falei, meu Deus, não tinha nenhuma maquiagem, mas tudo bem, vida de mãe, É, segue. Nem mãe. todo dia a gente tá pronta, maquiada, Isso aí, verdade. né, bonita, Tá cansada. normal. E engraçado que esse termo cansar, às vezes eu passei por um período falando assim, caramba, eu tô cansada. E Sim. ninguém me ouvia, né? É um termo que às vezes quase sempre a gente ouve de mães e essa palavrinha tão pequenininha, mas ela é imensa, né? Que tá Sim. cansada e por trás a gente tá gritando por socorro e ninguém nos ouve. É muito complicado. Mas quem é mãe vai Vai entender todo entender. cansado. Verdade. Mas, meu amor, aqui, para quem não te conhece, você pode se apresentar, por favor? Quem é Maíla? E conta um pouquinho aí pra gente. Tá bom. Boa noite, pessoal. Meu nome é Maíla Valuski. Sou mãe atípica. Eu tenho dois filhos especiais. O Samuel, de 6 anos, e o Caleb, de 5 anos. Sou formada em psicologia e sou empreendedora. Com isso, sendo empreendedora, eu consigo administrar o tempo, né? Que é ficar com as crianças e, e trabalhar, entendeu? Tem muita gente que não tem rede de apoio, né? No começo também para mim foi muito difícil, mas hoje em dia eu consigo ter essa rede de apoio, né? Paga,
Eu pago, né, para tomar em conta deles, cuidar deles direitinho, mas eu não fico muito tempo ausente. Então, um ponto importante, antes de eu iniciar aqui a minha pergunta, é só mesmo para esclarecimento, que muita gente, quando eu participava, né, quando eu participo, inclusive, de rodas de conversa, e menciona a questão da rede de apoio, as pessoas acham que rede de apoio é só mãe, pai, irmão, alguém familiar, né? Então é importante a gente falar que a rede de apoio, pelo próprio nome fala, é uma rede em conjunto de pessoas que literalmente nos apoiam. E essa rede, elas são distinguidas em classe, sendo ela familiar, sendo ela paga, né? Como você falou, que a gente também, o familiar, às vezes a gente paga também, Isso né? Ninguém é. fica de graça. Então a gente tem todas elas investimento também por trás, mas as pessoas ignoram a questão do pagamento e acham que só existe uma rede de apoio. Mas não, marido é rede de apoio, a família em si é rede de apoio, tem a rede paga, que são profissionais, né? Muitas das vezes, babá, né? Ou até uma pessoa que a gente paga ali, que agora tem vários nomes, né? Cuidador de criança, tem um monte de nome, né? E, e, e é isso, né? Distingue-se essas classes. Você está conseguindo me ouvir direitinho, vocês? Eu acho que travou de novo, né? A live. Isso voltou. Voltou. Você estava conseguindo me ouvir? Tava ouvindo, eu tava compartilhando. Ah, tá. E aí, fala para mim um pouquinho, como foi a sua gestação? A gestação no primeiro bebê foi bem. Foi tranquila. Foi uma gestação bem esperada. Eu fiquei aguardando Samuel, né? Esperando, né? Foi uma gestação desejada que a gente fala, né? Eu desejei Uhum. ele. Eu tinha problemas para engravidar, eu não consegui engravidar. E através da. Nem cheguei a fazer. Como é que fala? Fazer. O acompanhamento. Tratamento. Não cheguei a fazer tratamento. Com o tempo, né? Tentando, eu cheguei, engravidei do Samuel. E foi uma gestação boa, tranquila. Até o sexto, no sexto semestre que começou a pressão ficar alta, né? Ficar bastante inchada. Mas deu tudo certo. Com 37 semanas ele saiu, nasceu. 38 semanas ele nasceu. Tudo certinho. Aí eu sentia sempre que ele não me olhava nos olhos, né? Ao nascer. Ele não chora. Isso. Ele nunca foi de ficar encarando, olhando nos olhos. E nunca. Ele não chorava. Pra nada. Você deixava vacilar, ele ficava Nossa, o dia inteiro sem chorar. Eu que tinha que ver a hora dele mamar, trocar a fralda, fazer tudo. Porque se fosse isso, ele não, de momento nenhum. O Caleb não. O Caleb, eu descobri a gestação do Caleb, já estava com 5 meses. Aí o Caleb, descobri e o Caleb nasceu com 7. Foi muito rápido. O pessoal até achou que, nossa. o pessoal até achou que eu estava Estava escondendo a escondendo. gravidez. Mas eu nem sabia. Olha, tá aqui, ó. Ah, eu ouvi, lindo. Oi, Fala, senhor tudo bom? Caleb. Oi! Lindo. Manda beijo. Fala, oi, Que pessoal da live. lindo. Então, esse rapaz aqui, ele veio de 7 meses. Nasceu muito pequenininho, prematuro. E a minha pressão também ficou muito alta. Eu nem esperava, né? Foi assim, foi surpresa a gestação dele. Aí Uhum. hoje em dia eu entendo, né? Porque ele veio, porque ele me ajuda muito com o Samuel. O Samuel
é autista bem autêntico, né? Precisa de mais ajuda, mais suporte, a gente fala na psicologia, mais suporte. Aham. Caleb, ele sempre pra mim é só na fala mesmo. E na concentração. Mas Na fala um fala. pouquinho, Maíra, pra gente, como foi você receber o diagnóstico? Você observou ao nascer, né, que ele já não te olhava nos olhos, mas você já tinha conhecimento sobre o assunto, sobre o que era? Conta um pouquinho pra gente essa trajetória do até você chegar aí o resultado positivo. Conta um pouquinho. Então, eu não. Eu me formei em psicologia, mas não fui a fundo em especializar em nada, mas só achei estranho quando ele já estava com 1 ano e pouco, já, o Samuel mais velho, e ele não falava, né, as palavras. Tinha crianças da idade dele que falavam mamãe, papai, tudo certinho, mas ele não falava. Aí eu comecei a desconfiar, mas aí eu desconfiei, mas falei, pode ser, mas aí deixei pra lá. Mas aí eu peguei filme com a pediatra, que ela também não queria, falava que era normal. Não, é normal. Deixa pra lá, isso é normal. E peguei e fomos. Ela me deu encaminhamento e eu fui pra. Fiz, foram uns 2 meses até ela fechar o diagnóstico de apraxia da fala. Aí eu levei pro neuro. Aí eu pesquisei no Google, né? Eu não sabia o que era. Fui lá pro Google pesquisar. Aí, geralmente, quem tem apraxia da fala são autistas, né? Pessoas com atraso mesmo. Aí, levei no neuro. Aí, fiquei meio assim, deu um baque, né? Primeiro. Mas eu deixei pra lá. Mas aí, quando eu levei no neuro, o neuro confirmou. O neuro confirmou que era autismo mesmo. Nossa. Deixa eu botar É esse assim, esses efeito aqui. eles Que ele ficou fazem isso muito. com a gente. Aí, É, aí comprovou que era autismo. Aí uhum. meu mundo caiu, né? Eu fiquei em tratamento em 1 ano. Fiquei 1 ano fazendo tratamento psicológico. Que eu afirmava Então, que o problema era você, comigo. Pode falar. quando você recebeu esse diagnóstico, você não aceitou. Não, fiquei Digamos assim, em luto. o diagnóstico não soube administrar a aceitação, até porque era desconhecido tanto para Sim, você e tanto para a pediatra que atendia ele, porque falou que era isso. normal, né? Isso aí. Então, assim, para ambas era desconhecido o assunto. Então, se não fosse por você pesquisar no Google para tentar entender, você poderia não ter conseguido encaminhamento para o neuro, né? Isso aí. Mas aí Aí, conta para mim um pouquinho dessa fase sua quando você recebeu o diagnóstico. depois, assim que eu recebi o diagnóstico de Samuel, já logo marquei Caleb. E Caleb também estava com atraso na fala. Uhum. Levei Caleb, ela também diagnosticou com autismo. Sendo que o nível de Caleb é mais tranquilo, ele consegue fazer tudo, né? Faz tudo até demais. Tem dia que quer fazer o pão dele, fazer o suco dele, botar metade do açúcar, entendeu? Mas ele tem a apraxia da fala, tem dificuldade para falar. Aí com as terapias Uhum. vão. As pessoas têm medo, né? Não vai evoluir, vai sim, fazendo a terapia, tudo certinho, eles evoluem. O Samuel tinha o, o, o autismo do Samuel era nível 2. Hoje em dia a gente conseguiu baixar para nível 1. Ele fala tudo, tem estereotipias, consegue ter uma vida bem tranquila. E também as mãezinhas que têm medo, né? Ficam em luto. Vai dar tudo certo. Tem que confiar no médico, na equipe multidisciplinar, entendeu? Deixa eu trocar de Instagram.
Ai, que gracinha. Ai, meu Deus, tá chorando. Me Ela explica essa acabou de história. acordar. Oh, Aí Jesus. tá aqui chorando, porque acordou agora. Me Tá explica esse Instagram mimindo. aí. Tem Instagram errado, me explica isso. Não, então você tenta sair Deixa eu sair aqui. desse Vou entrar no outro. e Peraí. aí Eu você saio aqui. também me pegou, mas Ah, saí. enquanto isso a gente aguarda a Maíla entrar no outro Instagram dela. Mas uma coisa que é importante que ela falou é sobre essa aceitação, né? A gente sabe que é difícil você ter esse diagnóstico positivo nas mãos. A cabeça da mãe realmente fica, né? É, a gente não sabe, né, administrar o que de fato acontece. Cada uma. Boa noite a quem está entrando, se puder compartilhar para mais mamães aí, tá? Quando eu falo em questão de cada mãe, ela recebe a notícia de forma diferente, é importante mostrar isso para vocês, porque por mais que elas sejam, né, mães atípicas, cada um tem a sua diversidade, cada filho, né, tem o seu laudo em específico, tem suas limitações. E é importante a gente mostrar que, literalmente, a reação de cada uma diante a essa situação de principalmente o resultado positivo, né? A Maíla que estava falando em questão do que ela não teve essa aceitação de cara, né? Teve esse problema literalmente da questão, né, do não aceitar, ficou em tratamento. E conta um pouquinho, Maíla, foi nessa questão desse 1 ano, desse processo, do resultado positivo que você resolveu cortar o cabelo ou não? Conta pra gente aí essa questão sua do seu cabelo. Aí, né, depois que eu tive o resultado, eu tive, o diagnóstico das crianças. Tinha que sair para fazer terapia, o cuidado deles. Eu tinha um cabelo grande, só ficava com coquinho. Aí nessa correria do dia a dia, eu falei, nossa, vou no barbeiro cortar o cabelo. Aí eu cortei menor do que isso. Isso aqui ainda tá grande ainda. Eu cortei muito curtinho. Bem Joãozinho mesmo. E me facilitava muito cuidar dele, sair, levar para terapia. Eles passavam muito tempo em terapia. Era muita correria. Uhum, Aí nesse meio tempo também já estava já com meu salãozinho na varanda. Eles ficavam aqui na varanda, me olhando da porta, eu trabalhando. Eu foi muito bom essa conciliar o trabalho, né? Trabalhar por conta própria. Eu trabalhei muitos anos de CLT, né? Meu primeiro emprego foi no Guanabara, né? Eu comecei no Guanabara com 19, 20 anos por aí. E sempre de CLT, CLT, CLT. Aí veio a pandemia, tinha acabado de me formar em psicologia, né? A gente se forma muito crua, você não tem muito, não tem muito, não sei que área, eu formei sem saber que área eu ia seguir, entendeu? Aí depois do diagnóstico dos meus filhos, eu peguei uma paixão por autismo, que eu comecei a fazer, eu tenho TDAH. Então, quem tem TDAH a gente tem o não sabia. hiperfoco. Hiperfoco, Uhum. né? Quando você gosta de uma coisa. Manu tá aqui na live, ela já viu meu currículo. Quando você tem hiperfoco, você faz aquilo direto. Você vai fazendo aquilo. Fui começar a fazer, fiz muito curso de autismo, entendeu? Uma opção de coisa. E fui conciliando. O que você tinha me perguntado mesmo?
Que eu fico, Então, tô eu indo falei, embora. gente, que legal aqui, só para poder explicar um pouquinho, que legal saber que ela também, né, tem um TDAH e tem esse hiperfoco, Eu tenho TDAH. porque às vezes a gente leva tanto o embate só das crianças e esquece que o adulto ele também tem. E, inclusive, na outra live eu mencionei, né, a questão de ter muitos adultos hoje que não sabe que tem, né, tanto o TDAH ou até mesmo o autismo, e principalmente a dislexia, que também é algo que eu desconhecia Verdade. e conheci uma pessoa adulta, eu perguntei, falei, nossa, eu nunca tinha escutado. Então, assim, quantas dessas pessoas sofrem no dia a dia por às vezes não saber que tem e ser a vida inteira, né, discriminada, sendo excluída e não sabia por quê, Não, eu sabia, né? E que hoje eu descobri consegue lidar que eu com tudo funcionava isso. diferente. Aham, Minha funcionalidade era meio estranha. Eu falei, nossa. Aí depois do diagnóstico, eu descobri isso tem uns 3 meses só, tá? Depois do uhum, diagnóstico dos meus filhos, aí tô fazendo um curso de técnico de cabeleireiro. Eu gosto muito da beleza também. Aí só que tinha, tipo assim, tem coisas que eu focava, tem coisas que eu largava pra lá. Aí eu procurei saber a fundo o que estava acontecendo. Aí a doutora diagnosticou, eu tenho TDAH, eu tomo uhum. remédio para poder Mas ter você atenção. diagnosticou já adulta. Ah, do agora, vou ter 3 meses só. Meu Não, eu vi que é uma coisa Deus! estranha. Eu ficava muito cansada, Nossa! minha mente ficava. Meu TDAH não é de agitação física, minha agitação é mental. Uhum. Eu ficava muito cansada mesmo. Ah, Tinha coisas que eu gostava de ver, tem coisas que eu não gosto, entendeu? hum. Fica bagunçado as coisas. Minha mente quer arrumar, mas meu corpo não quer. Ele só faz a coisa, as Aí coisas fica quando ele aquela quer. briga, né? Entre É o aquela briga, é espírito, o verdade. corpo, Verdade, entra aquele conflito. E verdade. mediante esse conflito todo, nem estava no script, né? Mas, mas só fugindo, Coloca. mas complementar para a gente entender um pouquinho dessa questão, né? Que entra o conflito. Você consegue administrar tranquilamente esses conflitos interno, Agora tomando externo? remédio, sim. Tomando remédio, sim. Antigamente, não. Eu fazia tudo ao mesmo tempo. Então, só lendo um pouquinho Aqui, aqui ó. o que o Botando pessoal produtinho. respondiu, a Casa Típica maravilhosa, amo demais você. Rede Mas é Típica também, um beijo, obrigado pelo carinho, meninas. Aí, a Thaís, minha aluna, falou que também cortou ó, o cabelo por causa do diagnóstico. É muito mais prático, né? Isso aí, Mas era muita correria. assim, é correria. Mas existem pessoas, né, mães, inclusive, mulheres, que não consegue ter essa visão de cortar o cabelo pela praticidade, né? Não se enxerga assim de cabelo curto. E aí você, no caso, você antes de cortar o cabelo, você se enxergava já com esse design ou foi algo que você resolveu assim fazer de última hora por praticidade? Como que Não, foi? não me enxergava, eu era muito vaidosa. Muito vaidosa. Uma coisa que o autismo, o diagnóstico dos meus filhos me trouxe foi cui- eu cuido mais de mim, mas nem não tô com essa vaidade que eu tinha muito, era vaidade em excesso. Era creme para isso, creme para Uhum, aquilo, era o creme pro cabelo, a fitagem pro cabelo, não sei o que pro cabelo certo, onde fazer o cabelo, entendeu? Tinha aquele ritual, uhum. eu era muito vaidosa em excesso mesmo. Hoje em dia eu sou vaidosa assim, normal, entendeu? Tá no Normal, limite, no né? No limite, limite. entendeu? É Eles trouxeram para porque mim hoje isso, essa e tem vaidade muito corte natural, disso. não em excesso. Eu era muito vaidosa. E o E cabelo curtinho hoje também. cada corte lindo, né? Isso aí, o cabelo Curto. Eu curtinho acho muito estiloso. ficou bom, estiloso e prático. É só passar Sim. arrumar o cabelo e sair. Naquela época, E não, fala um era tudo pouquinho.
Naquela época, como tudo era muito novo, era tudo novo Aham. para mim. É, E para foi, cada dia, né, a gente torna cada algo dia é tudo muito novo. novo. Cada Tem dia dia que ele é um sai com cada aprendizado pérola, diferente. ele sai com cada pérola diferenciada, né? Só quem é mãe atípica sabe. Uhum. Coisas novas que aprende. E quando eles cismam de falar inglês, tá? Não sei se tem mãe atípica aqui. Quando eles aprendem o idioma, querem falar inglês com você. E tá querendo Mas não Apple. é só a mãe atípica, não, tá, Maíla? Porque a Linda, porque eu consumo muito conteúdo em inglês, Ah, né? Eu só sim, assisto filme. eles têm a Se for memória muito brasileiro, boa. eu assisto umas 2, 3 vezes para entender que eu tenho essa dificuldade de entender o português. Então, eu assisto muito filme em inglês, séries, e leio livro, enfim, coluna. Eu gosto. Mas só que eu não sabia que isso afetaria na aprendizagem. Afetaria que eu falo assim, que ela fosse tomar como idioma principal, né? Ah, Como eu sim. falei, não é só médica, porque ela tinha dificuldade na fala no início, e eu ficava assim, gente, mas como assim? Ninguém entende o que eu tô falando. Aí ela falava, eu entendia. E até que um determinado tempo eu percebi que ela estava sendo predominante a linguagem dela em inglês. Eu falei, por isso que ninguém entende. Sim, E eles aí têm. foi onde comecei a buscar, né, a ajuda da escola dela, inclusive hoje me ajuda bastante nessa questão, né, de conciliar, mostrar a ela que o predominante dela tem que ser o brasileiro, né, o português, e ela pode sim, sem problema nenhum. O pediatra também, ó, mãe, pode ficar tranquila. Pode deixar ela falando inglês. Falei, mas o ruim é que a gente tem que ficar traduzindo toda hora, é chato É, demais, né? Mas agora, graças a Deus, ela já consegue estar um pouquinho mais falando, né, o português. Então não é só a mãe atípica, né? Mas esses embates que a gente encontra no meio do percurso é bom falar porque é bom deixar a criança aprender outro idioma, né? E explorar. Às vezes eles gostam mais de outro idioma do que o português. Então, né, a gente tem que respeitar e conseguir entender. é Mas verdade. fala para mim, como você falou a questão do empreendimento, você começou a empreender como? Eu comecei a empreender primeiro, nem sabia do diagnóstico das crianças ainda. Meu filho Samuel tinha só 9 meses. Eu vendia creme de cabelo. Eu Uhum. anunciava no Facebook, marcava pela pessoa, a pessoa pagava e entregava. Comecei assim. Nem Com almejava. revenda, no caso. Oi? Com revenda. Com revenda. Lá no Rio pegava o estoque de creme e revendia. Nem entendia de nada, tá? Não entendia de fórmula, não entendia Aham. de creme, não entendia de nada. Só achava que o cheiro era bom, legal. Ah, vou revender, um dinheirinho. Eu nunca consegui ficar parada, né? Eu sou Uhum. muito agitada nessa parte de trabalho. Eu não consigo ficar parada. Tem que estar sempre me movimentando. Aí comecei assim. E aí depois, falei, deu certo, que legal. Mas aí veio a pandemia, essas coisas assim. Falei, nossa, tem que fazer alguma coisa, né? Aí fui fazer uns cursos de especialista em cachos. Cachos, cabelos crespo, corte. Primeiro eu me especializei em cachos. Agora eu tô Uhum. terminando meu técnico de cabelo liso, entendeu? E dou aula também, de cabelos cacheados, crespo. E Uhum. concilio isso com o que dá para cuidar das crianças. Eu faço minha hora, meu tempo. Quem é mãe atípica sabe que a gente tem que ficar a maioria do tempo com nossos filhos, né? Ainda mais no começo, assim que eu descobri o diagnóstico, foi bem puxado, porque tinha as terapias, tudo. Hoje em dia eles fazem terapia, mas não o tempo, né, que eles faziam antigamente. É menos tempo. Porque conforme você vai fazendo as terapias, o nível do autismo vai, né, diminuindo, tá? Vamos fazer as terapias certinha. Não pode faltar, você vai direitinho, o nível regride.
a criança pode falar tudo certinho, entendeu? Aí foi diminuindo já. Aí eu consigo, hoje em dia, ter uma pessoa que cuida deles. Eu passo um pouco mais de tempo, né, trabalhando. Que aí você consegue, né, ter essa rede de apoio paga, Isso, rede de apoio trabalhar. é paga. Você é multifuncional, né? É, porque eu fui no TH. Mas eu tô mais calma. Tô mais calma. Antigamente fazia tudo ao mesmo Não, é tempo. multifuncional. Ai, negócio de E trabalho eu não quando consigo você ficar falou parada. que Pode falar. você montou algo na sua casa, foi em Ah, sim. relação ao atendimento à beleza, à maquiagem, a quê? Ah, quando eu montei meu primeiro salão foi na minha varanda. É... meus filhos ficavam aqui dentro de casa, dava, assim, marquei a cliente 10 horas. Acordava mais cedo, dava banho neles, dava café e botava a musiquinha, 3 palavrinhas. Eles ficavam aqui, eu ficava fazendo cabelo. Às vezes 2, 3 pessoas. Aí, quando dava a hora do almoço, minha filha, já vinha aqui pra porta que abria, começava a chorar. Aí a moça, não, não, vai lá, vai ver as crianças, bota o almoço pra eles. E eu lá botava o almoço correndo, dava almoço. Ainda bem que as pessoas entendiam, né? Mas elas nem sabiam que eles eram especiais, não. Aí, no Aí eu parava caso, o você não almoço. falava Não, não cheguei a. quando se agendava. Eu não tinha. Não é que eu tinha vergonha, eu não sabia lidar. Eu não sabia. Eu não falava porque eu não tinha. Eu não tinha propriedade do que eu tava passando ainda, entendeu? Ah, Aí eu não sim. exponho Estava, muito então, pra na ninguém, fase de não. identificação. Eu não tinha propriedade de que era autismo ainda naquela época. Aí eu não falava, não. Ah, deixa eu dar. Fazia assim, uma brecha, eu ia lá, dava almoço pra eles, botava eles pra dormir, eles almoçavam, deitavam, ia dormir de novo. Aí comecei, voltava a atender as clientes, depois elas iam embora e voltava para cuidar deles de novo. E é bem cansativo, porque como ninguém entende, Caleb chorava muito. Caleb sempre foi de chorar muito. Samuel quase não chora. Mas Caleb Uhum. chorava muito, 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 por tudo. Até hoje, Caleb chora por tudo. Por tudo ele chora. Tá feliz, ele chora. Tá contente, ele chora. Ah, mas aí é dele, né? É, Faz parte da personalidade dele. Olha, vai lá, pega lá. Faz parte da personalidade dele. E é legal quando você fala em questão das clientes aceitarem, porque eu já, né, falei sobre isso nos stories e vou falar aqui novamente na live, que existem lugares, principalmente em salões, que fala assim, vem fazer o cabelo, mas não traga sua criança, é verdade. né? Então, como você não vai levar, você não leva sua criança, você não tem com quem deixar, você não vai fazer o cabelo, É, né? E aí aqui a gente está falando ao contrário, né? De nós que somos mães, temos nossos filhos e empreender. Então, assim, falar sobre isso é importante, né? Para mostrar às outras mulheres que, mesmo que algumas clientes às vezes falam, ah, seu filho incomoda, né? Que eu já tive relatos assim, ah, porque pede seu filho para fazer isso, ah, tá chorando muito, ah, tá fazendo isso muito. Gente, é avisado de antecedência que tem filho, né? A gente tenta dar o melhor, mas a câmera tá ao contrário. mudou. Peraí, deixa eu virar. Aí falar a cliente, né? Então ela já sabe com antecedência que ali vai ter criança, que ali vai ser um ambiente, né, de casa, porque a gente começa realmente a fazer esse empreendimento de casa. E assim, é difícil para cliente que não aceita, né? O bom é que você falou que as clientes super aceitavam de boa, então, né, por mais que seja cansativo,
foi benéfico, né? Você conseguia É, realmente executar. Mas aí ali, quando você atendia só cabelo, só maquiagem. só Nossa, é cabelo. muita profissão. Como que é Foi muita só, coisa. foi, Nossa. no começo, assim, foi só cabelo, aí daqui, aí da minha Peraí. varanda, a situação foi, as clientes foi aumentando, foi aumentando. Eu tive que alugar um espaço. Eu morava em Uhum. Itaboraí ainda, entendeu? Eu aluguei um espaço em Itaboraí mesmo, no centro aqui de Tambi. Aí dali não, dali eu já comecei a ficar mais tranquila, comecei a conversar com as mães atípicas, falar do diagnóstico do meu filho, que eu já tinha já propriedades, né? Aí comecei já de falar, as pessoas ficavam com medo da questão, aí eu conversava, ajudava, entendeu? Procurar um neuro, Uhum. uma fono, tudo certinho, porque o tratamento é a melhor opção, que eles vão melhorar, se o autismo tá, a gente tem os níveis, né? Se tá o nível 2 pode ir para nível 1, entendeu? Pelo tratamento. E depois como é que eu virei maquiadora, essas coisas, né? A maquiagem, eu comecei a fazer o curso ano passado, né? Aí esse ano passado fiz o curso, me formei e ganhei um presente que é fazer a maquiagem da Viradouro, né? Viradouro, Imperatriz. Como eu gosto muito da área da beleza, eu fui fazendo um curso já de extensão de cílios, de design de sobrancelha. Aí o que eu faço? Quando a cliente vai no salão, eu já monto um pacote, entendeu? Eu não atendo muita gente. Antigamente eu atendia muita gente. Fazia dinheiro, Uhum. tipo assim, em quantidade. Agora não, atendo por qualidade. Você tá comigo, vamos fazer o cabelo, a sobrancelha e os cílios. Eu passo 3, 4 horas com você, tá? Só com você. Uhum. Eu não atendo mais por quantidade, por qualidade. Aí ali a gente conversa, troca ideia, a gente fala, entendeu? Vai conversando, vai. A pessoa sai de lá leve. Isso que E é o ganhou, bom, né? e ganhou um Você tratamento trabalhar com psicológico qualidade e grátis. não. É o quê? Ganhou um tratamento psicológico grátis. Não, então, na verdade, quando você trabalhava nessa questão da maquiagem, era também uma rota de fuga para você? Eu gosto de fazer maquiagem artística, acho que é uma rota de fuga pra mim. Que legal! A Ró quer mexer no telefone. Ah, Ela não, tá me deixa vendo aqui, ela. neném. Ó, você tá aparecendo também. Viu? Tá aparecendo, Oi. cheirando. E aí, como você já falou, né? Como que você concilia tudo. E no final do dia você fica como? Aí, como é que eu faço? De terça, eu trabalho de terça a sábado. Aí, terça e quarta eu tô na casa típica atendendo como psicóloga. E quinta, sexta e sábado eu trabalho com cabelo. Segunda-feira eu dou aula. Hum. Ah, Aula então você tem a agendada. programação toda Isso, aula de semana. beleza e agendada. A cliente agenda, eu dou aula de cílios, de que a pessoa pagar, a gente agenda e faz a aula, entendeu? Entendi. Maíla, fala pra gente, para outras mães que vão assistir, que não puderam estar aqui presente, né, que eu vou deixar salva. Fala pra gente uma mensagem, algo que você leva para sua vida, para que essas mães realmente vejam que elas são capazes de fazer, conciliar o horário, né, com os seus filhos, terapia, fazer um monte de curso, dar aula, atendimento. Nossa Senhora! Eu falo para elas que não desista delas mesmas, né? Primeiramente, você não pode desistir de você mesma. Você tem que estar bem. Eu sempre escutei muito isso.
Cuida de você, você esteja bem, porque você precisa estar bem para cuidar do seu filho, né? E faça um curso, né? Alguma coisa, porque as mãezinhas que. Eu tenho uma amiga que eu sempre falo isso para ela. Vou falar na live, que vai ajudar outras mães também. Quem recebe o BPC, invista em curso. Por quê? Porque futuramente você não sabe o que vai acontecer. E você tem o seu filho para cuidar. E, e, e o BPC pode acabar, mas o curso não. Seu curso é para toda a sua vida. A área da beleza é sempre muito ampla, tá? Quem puder fazer uma Verdade. faculdade, pô, que faça. Mas se não tiver condição, faz um curso da beleza, porque sempre vai ter um dinheirinho, entendeu? Sempre vai estar entrando um dinheiro, alguma coisinha para você estar mantendo seu filho, mantendo a sua casa, tá? E invistam sempre em vocês, porque vocês estando bem, vocês vão conseguir cuidar das crianças e estar sempre disposta, né? Porque mulher típica tem que estar sempre sorrindo, disposta. Mesmo que o sorriso às vezes seja difícil, Mesmo né? estando cansada, tem que estar sorrindo, disposta, trazendo sempre Então, você falou positividade para o uma filho. coisa aqui interessante, interessantíssima, né? Sobre a questão de investir o dinheiro no lugar certo. Muitas pessoas acham que fazer curso é jogar dinheiro fora, né? Ah, vou fazer curso para quê? Então, assim, o que você está falando é literalmente a realidade de que o curso não é gastar dinheiro, é pelo contrário, é um investimento, né? Você investe aquele dinheiro e depois você É tem retorno. como retorno. E quantas vezes a gente joga literalmente o dinheiro fora comprando outras coisas que não nos traz retorno nenhum, Verdade. né? Então, eu sempre falo isso também, a questão, né? As pessoas falam, eu sou transista, ah, mas para que fazer curso de trança se tem conteúdo gratuito, tem técnica de como fazer no YouTube ou até mesmo no Instagram e em algumas outras plataformas. E eu falo, cara, o curso é o investimento que você vai ter como profissional. Você vai trabalhar aquilo profissionalmente, você vai não só aprender técnicas, tem todo um fundamento, princípio, desenvolvimento, que realmente um profissional precisa ter. Então, o curso é literalmente para quem quer se ser qualificado, né? E ter realmente essa capacitação de você exercer a profissão. Se você não quiser trabalhar como profissional, realmente você pode ver conteúdos aí na internet, né? E ficar à vontade de fazer. Mas para ganhar dinheiro realmente, montar o empreendimento, ser empreendedora, ser multifuncional, como a Maíra. Gente, que mulher multifuncional. Precisa de maquiadora, ela. Psicóloga, ela. Tá com problema com o cacho, aí, ó. Pronto, uma profissional só. Essa daí não perde cliente. Deixa eu mamãe pegar. Peraí, mamãe vai pegar. Não perde cliente porque se especializou e consegue atender o cliente em todas as áreas, né? Eu trabalhava muito. Eu senti essa necessidade porque eu trabalhava muito. Eu fazia para ter uma renda maior, eu tinha que ficar, às vezes, muito tempo trabalhando. Aí eu ficava muito tempo fora de casa. Eu falei, nossa, eu vou fazer um curso, eu atendo uma pessoa só e consigo fazer né? Vários serviços, não uma pessoa só, que me garante trabalhar menos e passar mais tempo com meus filhos. Entendeu? Sim, porque aí você conseguia, né, não só ganhar um dinheiro fazendo uma coisa só. Porque às vezes a cliente vai, quer fazer unha, sobrancelha, cabelo, e, né, fazer outros serviços, e você sabendo, você não ganha só com um, né? Você tem como ganhar de todas as áreas ali e a cliente sai linda, perfeita, com todos os serviços prestados e feliz. Verdade. Tanto você
como ela, Verdade, eu feliz e ela né? também. Com certeza. Mas, Maíla, você falou aí, né? Essa questão é muito, gente, é muito gratificante ouvir que realmente você pode ter um monte de profissão, Pode. né? E não abrir mão. Você consegue, mesmo com essa agenda sua lotada, trabalhando durante a semana, você consegue ter uma qualidade de vida com seus filhos, sair, passear, assistir filme, série, fora dos cuidados comuns do dia a dia? Sim. Por isso que eu não abro mão do domingo nem da segunda. Eu não faço nada pra ninguém domingo nem segunda. Que é os dias que eu tô com eles, entendeu? Ah, você separa então um dia só para eles, para você Isso aí. literalmente ficar só com eles. Isso mesmo. Levar na escola, saber como é que tá na escola, passear no domingo. Não, e é bom. Fala um pouquinho sobre essa organização mas assim, em questão que você falou, né? De ter esse domingo. Por que a importância? Porque muita gente desconhece a importância de ter. Ah, é um dia só, mas esse um dia, literalmente, você faz a diferença na vida dos seus filhos, né? Sim. É o dia que a gente acorda tarde, a gente almoça todo mundo junto, é o dia que a gente passeia, é o dia que a gente também vai na igreja, entendeu? Eu acho muito importante. Eles adoram ir pra igreja. Eu já chego na igreja e já saio correndo pra escolinha dominical, pra brincar lá. Ai, que bom. Entendeu? É o dia que eles gostam muito de estar junto. E o dia que eu saio pra trabalhar, eles até sabem. Mas Uhum, sabe que eu vou voltar, não. Um dia tal ela vai voltar. Vai estar com a gente. uhum. Aí eu tenho a pessoa que cuida deles, né? Que é a tia deles. Cuida deles direitinho, desde quando eles eram bebês, né? A maior parte passou comigo, mas depois que eles ficaram já bem, como é que fala, assim, bem maduros, né? Eles passam mais tempo com ela. Porque ele nem sente mais falta de mim, né? Já até acostumaram a ficar com ela. Então nem aí. Ah, Tá? acostumou, claro, né? Mãe é mãe. Quando Colinho de mãe sim, quero não, ver com a não mãe. é igual. Verdade. Aham. E é tão bom, né? Quando a gente consegue realmente ter Ter esse alguém, valor né, que com você os nossos confie. filhos. Nossa, outra coisa que é muito difícil, você ter alguém que você confie. Entendeu? Sim, Graças a Deus eu consegui isso, alguém porque é que muito difícil qualquer confie e literalmente um. saiba Entenda, lidar é. com a Verdade. Sabe divergência lidar com as dele. limitações deles. Isso mesmo. Porque eu acho que para vocês que são mães atípicas, eu acho que escolher essa rede de apoio, eu acho que é mais difícil, Sim. não é? E para poder realmente escolher, saber quem está dentro de casa, ou alguém para deixar eles ali sobre a responsabilidade, é difícil, não é? Verdade. É bem difícil mesmo. Porque você tem que confiar na pessoa. Você tá com uma pessoa, deixar uma pessoa na sua casa, cuidar do seu filho, você fica com medo, né? Porque Uhum, eles têm um jeito deles, têm as limitações deles, eles têm um jeito deles de tomar café, entendeu? Aqui em casa eles têm a mesma caneca, que eu só quero usar a mesma caneca. A pessoa tem que uhum, entender. Ela pegar, ou se não, Samuel gosta muito de massinha, que é o objeto dele de conforto. Não larga a massinha. A pessoa entender que ele gosta de ficar segurando a massinha, entendeu? Como eu já tenho uhum. essa pessoa que me ajuda e me dá essa segurança, eu consigo trabalhar tranquila. Quem não tem é muito difícil, fica preocupado, né? De dar alguma crise, alguma coisa, porque a pessoa não sabe lidar direito com a criança autista, entendeu? Aí, no caso, você que é mãe, né, e também aí profissionalmente, mas mais como mãe. Como uma mãe consegue falar ao outro profissional, não que eu falo que assim, a gente, né, sempre pede alguém para ficar,
né, alguém próximo ali que a gente conhece. O que você falaria para essas mães ao escolher, né, alguém para ficar com seus filhos Eu em falaria que casa? a mãe tem que ver alguém que passe segurança, primeiramente. Tenta passar falar para a pessoa que está cuidando deles todos os mínimos detalhes do que eles gostam, né? Porque eles gostam de fazer. Quer dizer, toda autistas são totalmente diferentes, cada um, não são iguais, tá? Mas para eu ficar mais próximo possível do que passar para a pessoa que está cuidando do que eles gostam. Tipo assim, meu filho Caleb gosta muito de ventilador. Ele ama ventilador, então ele gosta de ver o quê? No YouTube, ventilador. Aí a menina que cuida dele já tem noção disso. Aí quando ele tá chorando, Uhum. ela bota o vídeo do ventilador rodando. Aí ele já fica mais tranquilo, entendeu? Tem que passar tudo certinho para a cuidadora, a pessoa que vai cuidar. O que gosta, como gosta de comer, se gosta de cuidar do como é que gosta da comida, o que gosta de ver na televisão, o que gosta de fazer para a criança não dar crise e conseguir fazer aquela conexão de amizade possível. Porque quando faz aquela conexão, E a até criança típica, né, se doa. se acaso, né, acontecer da crise, você também orienta a pessoa a saber lidar com a crise? Sim, quando der crise, abraçar, tentar acalmar e ver, tentar descobrir o que está vindo a crise, né? Para não dar novamente. Mas, primeiramente, tem que acalmar, entendeu? Mas com a menina que cuida Uhum. deles aqui, graças a Deus já sabe tudo que eles gostam. Quem tá a primeira vez, está começando aos cuidados, está começando como babá ou tá tentando ajudar uma mãe atípica, primeiramente tem que fazer uma amizade com a criança, ver o que ele gosta. E sempre quando você tiver com aquele objeto de conforto que ele gosta, ó, agora não tô falando mais como mãe, tô entrando mais na psicologia. Quando tiver com aquele objeto de conforto, Pode falar um pouquinho, semana que vem tem mais, tá? Mas como psicóloga. agora eu tô entrando na psicologia. Quando tiver com aquele objeto de conforto que eles gostam, aí você ganha a amizade deles, entendeu? Porque tem que ter aquela Uhum. troca de afinidade. Eu falo muito que o autista, ele que escolhe a gente, né? Mas se você também fizer algo confortável, tipo assim, eu gosto muito do pica-pau, botar um desenho do pica-pau, Uhum. se vestir de pica-pau, também ajuda Eu acho bastante. lindo, eu acho Que lindo. Quando ajuda eles se bastante. vestem, né? Tem essa identidade com o Isso aí. personagem, né? Eu acho muito legal, porque eles interagem. Até a forma de falar fica parecido com o personagem, né? Verdade, isso mesmo. Gente, olha, eu amei, Maíla. Muito obrigado por aceitar esse convite e estar fazendo parte aqui do meu cronograma de live. Eu espero que vocês que me seguem aqui, se quiser entender um pouquinho melhor como funciona, né, esse processo aí da multifuncional da Maíla, vocês podem segui-la. Quem é Ah, seguidor da Maíla também pode seguindo para estar por dentro das lives. Eu sempre mantenho essa conexão e informação através dos stories, então fiquem ligadinhos nos stories. Essa semana não, que essa semana, né, acaba domingo. Então, semana que vem a gente vai continuar, né? Vamos continuar com conteúdos de lives, também com algumas mães, mas aí eu vou estar trazendo outros conteúdos para vocês poderem entender um pouquinho como é esse lado atípico que, gente, que experiência maravilhosa eu estou tendo com pessoas, com profissionais, com conteúdo. E simplesmente eu estou apaixonada. Como você falou, né? O lado não só do autismo, mas de tudo. verdade. De tudo, de tudo. A gente realmente se apaixona e faz realmente com mais amor, vê a vida com outros olhos. E eu acho, gente,
se eu pudesse, né, como fala, assim, é você fazer um pedido por um dia, é tentar ver o mundo com o olhar do autismo. Gente, eu acho incrível quando você tenta entender e você vai ali conjunto com eles, sabe, no dia a dia, na fala, no jeito, e você Verdade. entra no mundo deles. Que coisa gostosa. Isso mesmo. Psicóloga, você pode, né, É muito falar bom. muito melhor, né, sobre isso, mas é muito bom. Eu acho que você literalmente você esquece que você tem problemas, que você está chateada, que você tem alguma coisa de ruim, você simplesmente esquece. Eu, então, quando vou na casa típica, eu falo assim, gente, eu queria morar aqui. Muito bom. Porque é muito bom você ter essa conexão com cada divergente que ali entra e tanto as crianças como seus familiares, as histórias que se encontram, cada história de superação. Por isso que eu resolvi trazer para vocês essas histórias lindas, maravilhosas dessas mães incríveis, né? De como é possível realmente você empreender, investir em cursos, ser profissional, conciliar com a casa, né, Maíla? Verdade. E é bom demais ser multifuncional. Eu acho que eu não consigo, não. Tá? Essa é coisa de Ser quem tem multifuncional TDAH. assim, eu literalmente já fiz diversos cursos, mas não sou atuante. Abri mão de algumas e só foquei em uma porque a mente Olha, eu bugou. ganhei um curso Então, agora que eu acho que eu vou ter que ganhar um curso da Codin. Vocês já ouviram falar? Mulheres de Niterói. não. Aqui em Niterói, na Amaral Peixoto, tem um espaço Uhum. chamado Mulheres de Niterói. Lá tem um curso chamado Mulher Líder. Ali você faz um curso de todas as áreas, de marcas, de tudo, entendeu? Tudo mesmo, de finanças, Uhum. desde aprender do zero a montar uma empresa. Ah, que E legal. muito legal. E lá, depois que você faz parte desse grupo, né, faz esse curso, você entra num grupo e assim que tiver qualquer curso grátis, né, eles te mandam. Aí ali eu consegui um curso de consultor de imagem. Cara, eu tô amando o curso. Eu acho que eu vou largar Não, tudo pra eu amo consultor. estudar. Eu amo. É muito bom, Muito bom. cara. A sua mente trabalha o tempo todo. É igual eu falei, né, na última live, quando a gente às vezes procrastina, Verdade. que o nosso negócio não está dando certo, né? Ou às vezes a gente está frustrado por alguma situação no dia a dia e não dá certo. Mas quando a gente pega o celular e a gente começa a rolar, né, o feed ali de notícias, a gente começa a ver meme. Meme é bom, né? Alguns, É, lógico, são. Quem é que não gosta de ver? Mas se você perder a metade do seu dia vendo meme, literalmente você vai procrastinar toda a vida. Porque quando, né, Maíla tá aqui de prova que quando você investe em conhecimento, você consegue realmente ter uma qualidade de vida e você nem precisa ficar assistindo meme. é, Você literalmente vive o seu dia, você faz do seu dia, nem você assiste, mas faz do seu dia ser um meme verdade. gostoso ali de troca com seus filhos. E isso eu Verdade. acho que é muito mais valioso do que a gente ficar vendo conteúdos que não são válidos ou que não vão agregar em nossa vida. Mas eu venho agradecer, meu amor, muito obrigado por estar aqui comigo. Tá Semana que vem ótimo. nós estaremos aqui falando um pouquinho mais sobre o atendimento, né, do autismo, como funciona. Minha E amor. aí eu vou Semana que fazer vem um eu venho como convite. psicóloga, tá, gente? Na próxima semana, Maíla, psicóloga. Tá? O Psicóloga. assunto vai ser É. O diferente assunto vai ser de mais hoje. técnico. Isso, vamos falar profissionalmente aí sobre como funciona realmente o atendimento, não só ao autismo, Não só mas autismo, também não. todas as típicas.
E para vocês entenderem como funciona e principalmente, gente, o papel importantíssimo de um psicólogo. Eu acho incrível. Verdade, é incrível mesmo. Eu acho incrível, né? Tô com uma paciente já quase Então, tendo alta já. Nossa, eu tô assim, já com tristeza de dar alta pra ela, mas tem que dar, tá melhor. mas acho que às vezes, Maravilhosa. mesmo com alta, quer continuar, né? Eu quero De tão continuar, mas bom ela já que tá é. boa já. Que Meu bom. amor, vou desligar um Então, meu amor, pouquinho. Você pode continuar falando muito aí, tá? obrigada. Só Pessoal, agradecer. beijos. Antes de você sair, vamos tirar Ai, a foto. uma selfie Peraí. rapidinho. Beijo Anote mesmo. suas dúvidas aí e mandem na próxima live.